Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom que vocês vieram. Hoje é o nosso quinto dia de aula do nosso seminário de teologia. E eu sou o Luciano, nós estamos aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Nós vamos dar seguimento à nossa matéria. A gente está falando sobre teologia sistemática, a matéria que fala a respeito de Deus, a existência de Deus. Então nós queremos agradecer a Deus antes. Vamos ficar de pé, irmãos? Nessa segunda-feira abençoada, mandar a preguiça embora, no nome de Jesus, renovar nossa mente com a palavra e nos preparar para receber o Evangelho. Senhor, nós te damos graças pelo Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, te damos graças pela ajuda dele, Senhor. Te louvamos nessa noite pela sua palavra pregada e ensinada, te louvamos, Pai, pelo privilégio, Senhor, de nós temos um Deus pessoal, por quem nós podemos falar e crer. Pai, santificado seja o teu nome, exaltado seja o seu nome, glorificado, levantado seja o seu nome em nosso meio. Grande é o teu nome, Pai. Seja feita a sua vontade nessa aula. Eu te agradeço pelos meus irmãos, com a mente renovada, com a atenção em Cristo, atenção na palavra, desejo de aprender, de crescer, de estudar e aperfeiçoar a sua vida no Senhor, Pai. Obrigado, Pai, por uma mente saudável, uma mente que entende, uma mente, Pai, transformada pelo Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, eu eis-me aqui para falar de uma forma clara, guiada, inspirada e com o seu conhecimento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem sentar, irmãos. Nós estamos em teologia sistemática e nós estamos falando sobre Deus, teontologia, que é o estudo de Deus. Nós, na última aula, falamos alguns argumentos, irmãos, sobre a existência de Deus e usamos argumentos teístas clássicos. Nós falamos sobre o argumento cosmológico, o argumento ontológico, o argumento do ser, o argumento cosmológico, o argumento da causa e do efeito. Deus é o causador de todas as coisas, Deus é aquele que causou a causa, Deus é a primeira causa. Esse é o argumento cosmológico. Falamos também sobre o argumento teleológico, irmãos, que é o argumento do projeto. Existe um Deus todo-poderoso que projetou todas as coisas, criou todas as coisas, e nós vimos isso exemplificado em alguns vídeos. Olhando para o relógio, nós vemos que isso é verdade também. A gente falou sobre o princípio antropocêntrico na última aula, que corresponde ao entendimento de que somente numa linha fina do universo é que o ser humano pode viver, é que se pode ter vida biológica, e nessa linha fina onde Deus nos colocou. Se houver alguma alteração nas regras do universo, se houver alguma alteração na própria natureza, se houver alguma alteração nos cálculos da física, da química, da história em uma forma geral, uma pequena mudança no cosmos, a gente vê que a vida na Terra ela se dissipa. É impossível ter vida na Terra, e só funciona a vida na Terra naquela linha que nós vimos na nossa última aula, e mostrando que existe um princípio, irmãos, antropocêntrico, onde o nosso Deus permite vida nesse lugar que nos colocou, chamado planeta Terra. Então, se tem um projeto, tem um projetista. Se tem um criador, se tem uma criação, tem um criador, é o nosso Deus, o nosso Pai. Hoje nós vamos entrar de uma forma mais intensa no argumento moral, e depois vamos falar dos atributos do nosso Deus. O argumento moral, irmãos, na página 32 da sua apostila. O argumento moral foi muito falado pelo filósofo Kant, e ele citou duas coisas a respeito desse argumento, que estão expressas aí na sua tela, na sua mochila, página 32. Ele diz: duas coisas enchem a mente com uma sempre nova e crescente admiração e temor reverente. Com cada vez mais frequência e mais firmeza refletimos nelas. Aí ele fala, a primeira coisa, os céus estrelados acima de mim. Aí nós vimos isso em em Salmos 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia
obra de sua mão. Esse filósofo disse que os céus estrelados acima dele gera em sua vida um temor reverente. E também uma outra coisa que gera um temor reverente é a lei interna dentro dele. E nós vemos, irmãos, que isso daqui são argumentos que mostram Deus se revelando ao homem através das coisas que foram criadas e através da lei que Deus colocou no homem. E Kant defendeu essa tese e fez uma colocação em cima dessa tese, dizendo que existe um argumento moral objetivo. Não é subjetivo. O argumento moral não é subjetivo. O argumento moral é objetivo. Quando Deus disse não matarás, é objetivo, não tem dúvidas. Quando Deus disse não vai fazer dar falso testemunho, é claro, aquilo é bem claro, não tem dúvidas. Não vai roubar, é claro, aquilo é objetivo. Honra teu pai e tua mãe, também é outro mandamento, é outro argumento objetivo. Não há subjetividade nisso. Então existe uma moralidade objetiva. Se existe uma moralidade objetiva, irmãos, o Kant dizia que tem alguém acima de tudo e de todos que estabeleceu essa moralidade, estabeleceu essas regras e que devemos prestar contas a ele. Ele faz uma colocação interessante aí no seu livro, o Kant, Crítica Prática da Razão, e eu quero ler com os irmãos, está na página 32 da apostila. Ele diz assim: para que as leis morais objetivas, como eu já falei, 10 mandamentos, tenham sentido, deve haver justiça, visto que observamos que a justiça com frequência não é realizada nesta vida. A gente observa isso, né? Com frequência a justiça não se cumpre aqui na terra, como deveria e como essa lei moral diz. Deve haver então uma vida além, onde a justiça exata é feita. Além disso, para haver justiça deve haver um juiz que fará tal justiça. Mas para esse juiz julgar retamente, ele deve ser onisciente, conhecendo todo o pensamento e ação e suas várias relações. Então ele está mostrando que se existe uma lei objetiva, precisa haver um julgamento objetivo. Já que esse julgamento objetivo não acontece na sua plenitude nesta terra, ele diz, o Kant diz que tem que existir um lugar onde exista um juiz, onde nesse lugar o julgamento objetivo acontece, onde as leis funcionam. Nesse lugar no céu, né, irmãos? Satanás se rebelou lá e foi expulso, porque lá as coisas funcionam perfeitamente no que diz respeito à lei de Deus. Na terra os homens vão quebrando, mas o juízo está guardado para eles, para todos aqueles que não nasceram de novo. Aí o Kant continua dizendo, diz assim, esse ser que é um juiz que vai julgar retamente, ele precisa ter poder para julgar, tem que ser onisciente. O que é isso? Ele tem que conhecer todas as coisas. Se esse juiz não sabe todas as coisas, ele não consegue julgar retamente, porque quando ele sabe todas as coisas, ele julga as ações, as intenções, as palavras, ele julga tudo. É um juiz onisciente, conhecendo todo o pensamento e ação e suas várias relações. E para executar essa justiça, o Kant dizia que deve haver também um poder ilimitado à disposição dele. Então, só aqui, irmãos, esse filósofo Kant, ele diz que Deus é onipotente, ele diz que Deus é onisciente. Só aqui ele diz que Deus é o juiz supremo. Só aqui ele diz que Deus é quem criou o universo. Só nessa afirmação, isso aqui é um argumento moral a respeito da existência de Deus. Ainda estamos naqueles argumentos clássicos teístas sobre a existência de Deus. Mas os homens são cegos, eles usam esses princípios, mas são cegos, eles usam os princípios objetivos da moralidade e ficam dizendo que Deus não existe. Usam os princípios da moralidade e ficam afirmando que a história de Jesus, a criação, Adão e Eva, cruz do Calvário, tudo isso não tem sentido. Isso é uma verdadeira aberração. Isso é uma covardia da humanidade em relação à existência de Deus, um Deus que também é um Deus moral. Os irmãos estão entendendo? Então, a crença em Deus é a pressuposição lógica de uma moralidade objetiva e absoluta. Como eu disse, Deus falou, está claro, ele existe. E o que ele falou tem que ser cumprido. Aí eu vou passar para vocês um vídeo
que vai mostrar um pouco sobre o argumento moral da existência de Deus. E a pergunta do vídeo é: será que existe bondade sem Deus? Será que o homem é bom sem Deus? E eu quero que vocês ouçam. Pode apagar a luz, por favor? Esse aqui é o último argumento que nós vamos trabalhar. Teísta clássico. Vamos descobrir. Vai, deixa no volume. Você pode ser bom sem Deus? Vamos descobrir. Incrível. Aí está. Prova inegável de que você pode ser bom sem acreditar em Deus. Mas espere, a pergunta não é: você pode ser bom sem acreditar em Deus? A pergunta é: você pode ser bom sem Deus? Aqui está o problema. Se Deus não existe, qual o fundamento permanece para que bem ou mal, certo ou errado sejam objetivos? Se Deus não existe, os valores morais objetivos não existem. E aqui está o porquê. Sem um ponto de referência objetivo, não temos como dizer que algo está realmente para cima ou para baixo. A natureza de Deus fornece um ponto de referência objetivo para os valores morais. É o padrão ou estándar no qual todas as ações e decisões são medidas. Mas se não há Deus, não há nenhum ponto de referência objetivo. Tudo que temos é o nosso ponto de vista, que não é mais válido do que o ponto de vista de qualquer outra pessoa. Esse tipo de moralidade é subjetiva e não objetiva. É como uma preferência por sorvete de morango. A preferência está no sujeito, não no objeto. Por isso não se aplica a outras pessoas. Da mesma forma, a moralidade subjetiva só se aplica ao sujeito, não é válida ou obrigatória para qualquer outra pessoa. Assim, em um mundo sem Deus, não pode haver nenhum mal e nenhum bem. Nada onde a indiferença cega e impiedosa. Deus manifestou a sua natureza moral para nós em forma de mandamentos. Eles fornecem um fundamento para deveres morais. Por exemplo, o atributo essencial de Deus, o amor, é expresso em seu mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Este mandamento fornece um fundamento sobre o qual podemos afirmar a bondade objetiva da generosidade, a abnegação e a igualdade. E da mesma forma, podemos condenar a maldade objetiva da ganância, do abuso e da discriminação. Isso levanta um problema. Algo é bom só porque Deus assim o quer? Ou Deus quer algo porque é bom? A resposta é nenhum. Em vez disso, Deus quer alguma coisa porque Deus é bom. Deus é o padrão dos valores morais, assim como o espetáculo musical ao vivo é o padrão para uma gravação de alta fidelidade. Quanto mais uma gravação soa como o original, melhor ela é. Da mesma forma, quanto mais perto uma ação moral está em conformidade com a natureza de Deus, melhor é. Mas se o ateísmo é verdadeiro, não existe um padrão definitivo, e então não pode haver obrigações ou deveres morais. Quem ou o que estabelece tais deveres sobre nós? Ninguém. Lembre-se, para o ateu, os seres humanos são apenas acidentes da natureza, animais altamente evoluídos. Mas os animais não têm obrigações morais um para com o outro. Quando um gato mata um rato, ele não faz nada moralmente errado. O gato está lançando um gato. Se Deus não existe, então devemos ver o comportamento humano da mesma forma. Nenhuma ação deveria ser considerada moralmente certa ou errada. Mas o problema é: bem e mal, certo e errado, existem. Assim como a nossa experiência sensorial nos convence que o mundo físico é objetivamente real, a nossa experiência moral convence-nos de que os valores morais são objetivamente verdadeiros. Toda vez que você diz: ei, isso é uma injustiça, isso é errado, você afirma sua crença na existência da moralidade objetiva. Estamos todos bem conscientes de que o abuso de crianças, a discriminação racial e o terrorismo são errados para todo mundo sempre. Isto é apenas uma preferência ou opinião pessoal? Não. O homem que diz que é moralmente aceitável estuprar criancinhas está tão errado quanto o homem que diz 2 mais 2 são 5. Isso tudo equivale, então, a um argumento moral a favor da existência de Deus.
Se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem. Mas os valores e deveres morais objetivos existem. Portanto, Deus existe. O ateísmo não fornece um fundamento para a realidade moral que cada um de nós experimenta todos os dias. Na verdade, a existência de moralidade objetiva nos aponta diretamente para a existência de Deus. Amém. Som, pronto. Deixa eu formar aqui. Pronto, irmãos, está aí mais um argumento falando da existência de Deus. Esse é um argumento moral, e Kant, que é um filósofo alemão, defendia esse argumento, e ele faz parte de um dos argumentos clássicos teístas tradicionais. Agora, nós vamos passar para a outra parte, que é a parte de falar da existência de Deus, mas agora na nossa realidade, usando a Bíblia Sagrada, usando uma revelação transcendente. Mas os irmãos entenderam esses argumentos de Deus? Entenderam esses argumentos? Esses argumentos não estão escritos na Bíblia, viu, irmãos? Esses que nós colocamos até agora. Eles são argumentos que pessoas do mundo aí fora, através de duas realidades: a realidade da ciência e a realidade empírica. Empírica, definindo os termos, empírico é tudo aquilo que é todo conhecimento que você adquire mediante vivência. Você vai vivendo, vai experimentando, e o conhecimento empírico vai sendo associado a você. Então, esses argumentos que nós colocamos aqui, teológico, ontológico, cosmológico, argumento moral, argumento antropocêntrico, que é princípio antropocêntrico, que faz parte do argumento teleológico, todos esses argumentos que nós colocamos, irmãos, eles são argumentos criados por pessoas que não têm Jesus no coração, que não necessariamente acreditam na Bíblia, mas que observaram a vida como um todo e chegaram a essas conclusões. Entendem? São argumentos da ciência e argumentos empíricos que eles foram descobrindo através da vivência, através de estudo, meditação e assim por diante. Isso é uma revelação de Deus para esses homens geral. É uma graça comum que é dada a todos, que é onde o Kant fala que um temor reverente toca muito no seu coração, porque ele olha a criação e vê que existe um Deus. Ele olha a lei que está dentro dele e vê que existe um Deus. Então são argumentos, podemos dizer, do mundo. Deus existe para eles. Só que o problema qual é? Esses argumentos eles são baseados em quê? Na Bíblia? O argumento ontológico é baseado na Bíblia? Não. O argumento cosmológico é baseado na Bíblia? Não. O argumento teleológico é baseado na Bíblia? Não. O argumento moral, sim. Mas esses argumentos, eles não são baseados, irmãos, através das Escrituras, pelas Escrituras. Eles são baseados nas observações que esses cientistas, que esses filósofos fizeram. Aí você fala, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. O problema, irmãos, é que esses argumentos que nós falamos até agora, eles não são confiáveis. Não dá para colocar fundamento em cima deles. Porque a medicina, a ciência fala uma coisa hoje, amanhã ela fala outra. Entendeu? O conhecimento empírico, ele revela uma coisa hoje, amanhã revela outra coisa. E é provável que a ciência, ela está em constante movimentação, não porque ela queira, mas porque ela sabe que ela está errada em várias coisas. O conhecimento cosmológico sabe que está errado em vários pontos. O conhecimento científico e o conhecimento da medicina e todo tipo de conhecimento sabe que eles estão errados em várias coisas. Por exemplo, uma coisa muito simples: quem descobriu o Brasil? Quem?
com as pessoas de 20 anos acima, porque as pessoas de 20 anos abaixo não tem nem isso mais, isso está sendo tirado até dos livros. Pessoas de 15 anos para baixo, porque eles sabem, irmão, que o Brasil não foi descoberto por ninguém, o Brasil sempre esteve aí, tinha índio aqui. Mas aí eu aprendi desde pequenininho que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Gente, isso não existe. Entendeu? Tinha índio aqui, os índios viviam no Brasil. Então o conhecimento ele se movimenta, porque a ciência sabe que ela está errada em vários aspectos. Por exemplo, tinha um anti-inflamatório que era muito usado para tirar dor, ele tinha baixo efeito colateral e de gastrite, e ele tinha uma ação anti-inflamatória muito rápida, e ele era muito eficiente, esse anti-inflamatório. Eu cheguei até usar várias vezes esse anti-inflamatório, só que depois de um tempo que ele foi lançado no mercado americano, ele fez um sucesso tão grande, irmãos, que as pessoas começaram a usar, e ele começou a matar o coração, as pessoas tinham parada cardíaca. Ele teve que ser abolido do mundo. Em uma semana arrancaram todos os anti-inflamatórios deles, porque descobriram. A ciência descobriu que ele tira dor, mas mata. Ele tira dor, mas o coração para. O que você prefere? O coração funcionando ou ficar com uma dorzinha inflamatória? Então, são problemas. A ciência está constante movimento. Desses argumentos que eu falei, teístas clássicos, irmãos, eles não são argumentos que você pode se fundamentar. Por isso que esse é um grande problema deles. Eles fornecem para nós conhecimento. E qual é a importância de nós sabermos esses argumentos? Eu falei para vocês, lembra que nós também estamos preparando aqui pessoas apologetas? Está lembrado disso? Apologética, irmãos, é a arte de você defender sua fé, é a ciência que defende a fé. E nós estamos formando aqui apologetas, pessoas que sabem defender sua fé. Por que é bom saber desses argumentos da existência de Deus no âmbito humano? Porque nós estamos conhecendo esses argumentos lá dentro, com os próprios argumentos deles, que são argumentos falíveis, inconfiáveis, eles sabem disso, mas todos esses argumentos aproximam o homem de quê? Desse argumento. Todos esses argumentos, teístas clássicos, aproximam os homens deste argumento, que é o nosso argumento, que é o argumento bíblico seguro. Esse aqui não, esse é seguro. Esse aqui não tem falhas. Esse é infalível. Então nós estamos aprendendo a tratar sobre a infalibilidade da Bíblia dentro do argumento deles. Lá dentro. Isso aqui é uma preparação para os universitários, isso é uma preparação para as pessoas da escola, isso é uma preparação para o que virá no futuro aí, irmãos. Muita gente está se levantando contra a existência de Deus. O ateísmo está crescendo demais. Então nós precisamos estar preparados para isso, para sermos verdadeiros apologetas. Gente que sabe defender fé, gente que sabe se posicionar. E Pedro falou sobre isso. Lembram de Pedro e Judas? Habla comigo, em Pedro e em Judas, eles foram bem incisivos quanto a isso. O Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, ele fala no versículo 15, depois em Judas, versículo 3, 1 Pedro 3, versículo 15, ele diz assim, Pedro fala: antes, santificai a Cristo como Senhor vosso coração, estando sempre, olha só, sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. É uma preparação, sempre prontos e preparados para responder à altura, aleluia, a todo aquele que vos pedir razão. Qual é a razão da sua esperança? Eu vou te contar qual é a razão da minha esperança. Pode começar pelo argumento teísta, pode começar pelo argumento moral, pode começar pelo argumento cosmológico, pode começar pelo argumento do mundo, e você vai chegar nesse argumento aqui, que é o argumento bíblico que não se dissolve. Então todos nós vamos estar preparados. Até um pouquinho de microfonia, bem pouquinho ali, está bem suave, está fazendo. Não sei se é essa ou aquela.
Aí ele fala assim, versículo 6: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso procedimento bom em Cristo. Então há uma forma de fazer. Nós não vamos brigar com as pessoas, nós vamos nos posicionar como crentes que defendem sua fé e que dizem Deus existe mesmo, mas sabemos que esses argumentos são falíveis, certo, irmãos? Então nós não estamos empolgados com eles, não. Ficamos muito felizes, porque até todas as coisas aí estão dizendo que Deus existe, a assinatura de Deus está em tudo. Glória a Jesus. O defeito objetivo mais sério desses argumentos teístas, vai acompanhando aqui em cima, se você quiser acompanhar, pode acompanhar aqui em cima, irmãos, a sua dependência da ciência e do empirismo, como eu disse a vocês. Esse empirismo é essa coisa de conhecer mediante a experiência. Se a ciência e o empirismo são fatalmente defeituosos, e são, os cientistas sabem que a ciência é defeituosa, os que valorizam o conhecimento empírico sabem que o conhecimento empírico hoje é uma coisa, amanhã é outra, eles sabem disso, são defeituosos, como meios para se descobrir a natureza da realidade, e sim, esse aqui é o único argumento que não se dissolve e que é o meio para nós descobrirmos a verdade. Aqui está a verdade, a palavra de Deus. Não há falha aqui, não há defeito, mas nesses argumentos há defeito. Qualquer argumento que se fie deles falha antes mesmo de começar, ainda que no caso dos argumentos teístas pareçamos chegar à conclusão apropriada. Sim, todos esses argumentos que eu passei para vocês estão aí na sua apostila, todos levam a Bíblia, a crer na Bíblia, que a Bíblia Sagrada é a verdade, mas os cientistas não querem crer na Bíblia, certo, irmãos? Mas nós cremos na Bíblia, e lá no mundo lá fora, você se defende com força. Pode começar pelo argumento deles, e depois você vai mostrar que a Bíblia é o argumento infalível, porque a ciência tem se valido da Bíblia, a história tem se valido da Bíblia, a física tem se valido da Bíblia, a cosmologia tem se valido da Bíblia, a Bíblia que tem sido a referência para todos. Então a ciência pode afirmar a existência de Deus? Sim, mas eu não estou confiado nela, não fico confiado nela, nós estamos confiando em Deus. São argumentos do homem. O homem chegou a essas conclusões, e esses argumentos são favoráveis para nós, é claro, porque todos esses argumentos aí falam da existência do nosso Deus. Mas esses argumentos teístas, eles são capazes de mostrar a superioridade racional e a exclusividade da fé cristã, mesmo quando se assume a falsa premissa que métodos científicos e empíricos sejam confiáveis ou possam descobrir a verdade. Então ele está falando, mesmo sabendo que esse pessoal aí e que esses métodos são falíveis, mas puxou a nossa sardinha, graças a Deus. Vamos do nosso lado, está dizendo que realmente ser cristão ou cristianismo está certo. Aleluia. Ele usa aqui dois versículos, estão em Provérbios 26, 4 e 5, você pode abrir lá com a gente. Esses versículos estão falando, irmãos, sobre usar o argumento deles, mas não se valer do argumento deles como base para nós, certo? Usa-se o argumento deles, defende-se sua convicção, mas não se vale desses argumentos para você, porque você sabe e tem aprendido que só a Bíblia é o argumento infalível. Então, em Provérbios, capítulo 26, diz assim, irmão, versículo 4: não respondas ao insensato segundo a sua injustiça, para que não te faças semelhante a eles. Então, não vai na praia do insensato de forma absoluta. Não vai, porque amanhã depois esses argumentos científicos mudam, aí você está perdido. Então não vai completamente na onda deles, não. Entendeu? Eu não respondo à altura com o insensato, porque eles são insensatos. Inclusive eu vou tratar um pouco disso hoje também, nessa primeira aula. Já vou começar agora. A Bíblia chama todos aqueles que não têm Jesus de tolos, perversos e insensatos. Eu sei que são palavras difíceis, e nem tem palavras para a gente sair dizendo aí fora, mas eles são. Intelectualmente, o ser humano sem Jesus é tolo. Mas falando de Paulo é muito inteligente, mas ele crê em Jesus Cristo, não. Então ele não tem a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria nem começa a operar
deles, porque eles não temem a Deus. Então o mundo aí fora, eles são, para nós cristãos, para a Bíblia Sagrada, eles são tolos, porque o tolo diz não a Deus. Aí você fala, poxa, mas as pessoas acreditam em Deus aí fora, mas é o Deus da Bíblia? Não, então elas são tolas. O tolo diz não a Deus. Que Deus que não existe? O tolo, o Deus da Bíblia? Você, irmão, irmã, nós estamos nos relacionando com gente tola, perversa e insensata todos os dias. A igreja se relaciona com gente tola, perversa e insensata todos os dias. Quem não é tolo, não é perverso, não é insensato, é quem nasceu tolo. Compreende isso? Então não vai na praia deles para você tentar defender uma tese. Não vai com toda a força. Agora o versículo de baixo, olha só, o 5. Ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Agora ele inverte, que é o que nós estamos fazendo hoje. É igual ele está dizendo, vai, entra na praia deles, pode entrar, vai agora, responda, entra no argumento deles. Então ele está falando de duas coisas. Uma é, não entra no argumento deles, porque o argumento deles é uma furada. Segunda, agora pode entrar no argumento deles, pode entrar. Então são duas realidades que o Senhor está nos ensinando, irmãos. Por isso é muito importante conhecimento, amém? Conhecimento, uma mente renovada com a palavra. O conhecimento de Deus, irmãos, liberta. Alguém pode dizer amém aí? Então é tolice confiar na ciência dos métodos empíricos, pois os mesmos não são confiáveis em si mesmos. Podemos usar os métodos dos incrédulos? Você já disse sim, sim, é o que nós estamos fazendo, né? Podemos usar os métodos, levá-los com a palavra, aquilo que vai, a palavra de Deus está nos mostrando, levar sempre a cosmovisão bíblica para a vida sagrada. Agora, nunca se apoiar na ciência e nos métodos empíricos. Nós estamos apoiados nas Escrituras. Mas também devemos saber, irmãos, que suas convicções empíricas e científicas em si mesmas não possuem nenhuma certeza quanto à descoberta da verdade acerca da realidade que não precisa de revelação divina. Pega o argumento do tolo para confirmar a verdade bíblica. Pega o argumento do tolo para confirmar a verdade bíblica, mas não use seu argumento como base para a sua fé e suas convicções da real existência de Deus. Entendeu? Você pega, mas não usa não, porque sua convicção, a minha convicção, a nossa convicção é a Bíblia Sagrada. Estamos firmados nela. Louvado seja Deus, irmãos. É isso que o Senhor nos mostra. Desse modo, a avaliação bíblica de todos os cristãos, como eu disse para vocês, tem alguns versículos que mostram. Provérbios 9 e 10, Salmos 53, 2, Romanos 1, 18 a 32, a gente já falou isso. Salmos 14 também já falamos. É o tolo, é o ateu dizendo que não há Deus. Romanos 1, 18 a 32, é esse homem que abandona o Senhor, já falou. É o homem que está afastado de Deus, que não glorifica como Deus, nem lhe dá glória. Todos esses, segundo a Bíblia, são chamados de tolos e perversos. Todo não cristão é moral e intelectualmente defeituoso. Nós éramos assim também, mas Deus, em sua soberana vocação, nos escolheu e nos levou a uma fé preciosa. Sabendo disso, os cristãos não devem ser arrogantes, mas gratos a Deus por sua salvação misericordiosa. Coloquei esse finalzinho aí para vocês observarem, para que a gente nunca venha se vangloriar pelo fato de nós não sermos mais nem moralmente defeituosos, nem tolos e nem insensatos, mas porque hoje nós somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Eu coloquei essa observação para que todos nós possamos saber, nós somos o que somos pela infinita misericórdia de Deus. Foi Deus que nos salvou. Nunca sejamos arrogantes, sempre sejamos gratos. Nós somos